pelas quebradas da direita, Juzinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 85, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o Flamengo terá duas oportunidades de vencer a Copa do Brasil esse ano. Saudações, rapaziada, Marcela Marques, e o Flamengo vai ter duas oportunidades de perder a Copa do Brasil esse ano. Também. Fala pessoal, Matheus Bruno na área, e a Copa do Brasil é obrigação de ir pra Gávea. Até porque o Brasileirão já foi, né? Já tá entregue. Muito difícil conseguir virar essa vantagem do Palmeiras. Só se acontecer um Morucubaca, o pacto com o Capiroto. O milagre de 2009. Então, se a gente tava falando dos bastidores que o Palmeiras tem algum pacto com o demônio, chegou Jesus pra resolver. Nossa! Eu consegui! E achando que eu não tinha feito nenhuma piada de Jesus ainda. Eu não tinha feito nenhuma. Fiz agora. Uma piada dessa com menos de 2 minutos de programa. Meus amigos. Vai ser longo. De ser rubro-negro, conte comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é um manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marré, remador, sacanou no viral, chego Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, meus amigos, como ficamos devendo nos programas passados, acabamos não falando de Copa do Brasil, né? Após essa parada difícil de aguentar, de engolir. Ô Zaga, vamos ser sinceros com o público, ninguém liga pro Corinthians. Também por esse ponto, né? Até porque, como eu falei, se não ganhasse do Corinthians também, pode pedir desistir o ano inteiro. Assim como eu falei ano passado. Que é sacanagem também. Mas também, após essa difícil parada, né? De ter que assistir jogos do Brasil, fomos castigados em ter que assistir os jogos do Brasil nessa Copa América. Aí, até por ter perdido a Copa do Brasil ano passado. Mas estamos aí, vamos falar aí. O Flamengo já agora enfrentando o Atlético hoje, nesse primeiro jogo, e aí com Jesus no comando dessa vez, né? Jesus chegou aí, já ajeitando a casa, já botando ordem na bagunça. E aí, o que vocês têm a nos dizer para esse pós-Copa América? Eu acho que assim, é muito cedo pra gente fazer alguma análise por um motivo muito simples. A gente não viu nenhum jogo do Jesus, né? A única exibição que teve aberta... Aquele amistoso não serviu? Acho que é muito complicado a gente poder falar sobre aquele jogo, porque, primeiro, foi com o Madureira, né, uma equipe muito pequena, de um nível que a gente não vai estar enfrentando nas competições que vão vir por agora, e também uma condição de jogo treino, né, tinha todas essas nuances também dentro daquela partida. Mas, assim, essa foi a única exibição que a gente tem para ver. E foi uma exibição que já mostrou uma diferença no padrão do time do Flamengo, né? Coisa que a gente não via. Tá mal, Arão. Que a gente podia ver uma diferença ali no ataque. Você tinha uma organização ofensiva diferente. O Diego jogando de volante, que era um pedido que 80% da nação fazia desde o início do ano, e pelas últimas informações de quem cobre o dia a dia do Flamengo, parece que amanhã o Jesus vai escalar o time, né? Jogando amanhã, na quarta-feira, vai escalar o Jesus, vai escalar o Flamengo jogando com Cuejar, Diego, Arrascaeta na esquerda, Vitinho na direita e o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol. Então parece que vai se aproximando da equipe que a gente vem pedindo desde o início da temporada. Parece que o Jesus conseguiu perceber que o elenco foi montado para isso, né? Eu acho que é algo que a gente vem falando, pelo menos eu venho falando muito nas colunas, no coluna do Fla, que é o treinador, ele precisa se adaptar ao time. O Abel, ele fazia o contrário, ele adaptava o time a ele. E aí a gente viu que dentro de campo não funcionou,
e aí é torcer para que agora seja diferente. Exatamente, quarta-feira também que é conhecida como hoje. Importante lembrar aí as pessoas que o podcast sai hoje. Mas cara, eu não tenho muito o que falar porque eu vou abrir meu coração a todos os ouvintes. Eu não assisti a Flamengo Madureira por um motivo muito óbvio. Eu também não. Eu estava trabalhando. Estava fazendo coisa mais importante. Estava trabalhando. Tá? Eu sou uma pessoa assalariada. Eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu tenho certeza que era alguma coisa mais importante. Eu sou uma pessoa assalariada, eu sou uma proletariada, tá? Mas eu só vi o mesmo Tamarão, que eu acho que já valeu por tudo. Mas o que eu... Minha opinião que eu tenho que dar a esse programa é que a passagem de bloco desse programa, Gonzaga, tem que ser aquele vídeo que o Recalde botou no Instagram dele, do Rafinha fazendo esteira, que é ele falando continua caralhos! Continua caralhos! É muito bom, cara. Mano, mas cara, eu não tenho muito o que falar sobre o Jesus exatamente por isso, cara, independente do jogo do Madureira, é um jogo que a gente não tem como usar como base, não só pelo nível do adversário, mas pela intensidade da partida como um todo, tudo mais. Eu acho que não é pessoas como eu, por exemplo, que não assistiram ao jogo, não perdem nada com isso, sabe? Não faz diferença nas análises. O que eu acho é que a gente vai começar a medir a partir de agora. E eu acho, já entrando no assunto Copa do Brasil, eu acho que é uma estreia muito ingrata. Eu acho que poucos jogos são tão ingratos no futebol brasileiro que jogar o Atlético Paranaense fora de casa, lá na Arena dos Caras. Eu acho que é um dos jogos mais complicados, mais chatos que se tem no futebol brasileiro hoje. Que virar o Boca Juniors, né, Libertadores. Tipo, chato mesmo? Tipo, não, chato no sentido de dificuldade, não no sentido de você ficar com sono assistindo. Esse eu falaria que é o Brasil. É tipo, não é chato nível o jogo da Copa América. Não é chato tipo assistir chato, Equador e Japão. Que espetáculo. Tá. Não, é chato no sentido de dificuldade em campo. São adversários chatos, adversário cascudo. Quem dirá o Boca Juniors na Libertadores, né, cara? Então, um jogo muito ingrato. Eu acho que a gente tem que ter muita... a gente tem que ter uma delicadeza na hora de analisar o resultado desse jogo, independente de qual for, porque a gente tem que lembrar, porque a torcida do Flamengo acha que a partir do momento que o time tá bem, a gente tem a obrigação de ganhar todos os jogos, é imperdoável não vencer. E o cara vai estrear nessa fogueira, cara. Não só ele, mas talvez o Rafinha, já tá no bid e tudo mais. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não iria com o Rafinha pra esse jogo, mas enfim. A gente tem que ter muito cuidado, porque falando especificamente desse jogo na Arena da Baixada, a probabilidade do Flamengo perder é muito grande. Não significa que seja eliminado, o Flamengo pode perder esse jogo e se classificar no Maracanã. Mas a probabilidade de perder esse jogo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer ou que não vai acontecer, estou falando de probabilidade. A probabilidade de Flamengo perder esse jogo é muito grande. Os caras, eu acho que qualquer adversário que o Atlético Paranaense pega jogando nos seus domínios é possível de vencer. Levando em consideração o futebol aqui apresentado. É óbvio que se jogar com Barcelona, enfim, isso que todo mundo entendeu. Eu acho o Flamengo favorito nesse confronto, depois a gente vai entrar especificamente nisso, mas acho que para esse jogo, independente de Jesus, independente do que for, acho que o Atlético Paranaense favorito. Isso tem que ser levado em consideração também, cara. A gente tem que avaliar como o time não só vai render em campo, mas principalmente a evolução da equipe que teve esse tempo todo para treinar. Lembrando, não vai ser nenhum absurdo se o Flamengo perder esse jogo. O que a gente tem que lembrar para todo mundo que tá ouvindo, porque pode ser que o Flamengo perca esse jogo, vai ficar todo mundo, meu Deus, mas o Jesus não tinha chegado, mas o Rafinha, não sei mais o que, tá tudo a mesma merda. Não é assim que a gente avalia as coisas, né, cara? Eu acho que é capaz de a gente perder, não significa que sejamos eliminados, e a gente precisa analisar mais do que só o resultado, tá? Porque esse jogo vai ser muito difícil. Perder para o Atlético Paranaense fora de casa é normal, cara, vocês têm que entender isso. O histórico não é favorável. Não, mas é importante falar isso mesmo, cara. Não, tô brincando, brincadeira, torcida. Perder acontece. Piada o nome disso. Não, a gente tem que levar realmente em consideração, cara, porque perder acontece. Não deve ser uma coisa que a gente vai querer, não deve ser uma coisa. Devidamente você vai perder um jogo ou outro. É saber administrar e saber entender que o ruim é perder, o ruim é se acostumar com as derrotas, como o Flamengo há muitos anos se acostumou e a gente tá de saco cheio por conta disso. Agora, ninguém aqui tá pregando que o Flamengo vai perder mesmo, foda-se, vamos perder. Não, eu tô falando a probabilidade de que isso aconteça existe, e é grande. Ninguém aqui tá torcendo pra que isso não aconteça. Mas a gente tem que avaliar o cenário. E também porque
falando de estreia, até o estreia injusta, né, para o Jesus, porque é muita mudança em curto período de tempo, né? Com assim, mudança que a gente quer ver de filosofia de jogo, de filosofia de ideia, de futebol e tudo mais. É uma mudança muito rápida, muito brusca, para uma estreia de quarta de final de Copa do Brasil, fora de casa, contra um adversário que é super difícil de ganhar na casa dele. Não, e eu só tinha dito exatamente jogar com a transparência lá, eu não tinha nem colocado nessa fração toda, não tinha nem colocado cenário, né? A intensidade de ser um jogo eliminatório, Copa do Brasil, quarta de final, né? Porque é uma fase já avançada da competição, então tem todo um contexto também, além do fato de ser um adversário difícil, né, cara? Exatamente. E assim, a gente, com a nova chegada praticamente do Rafinha somente, né? Não temos muita noção de como o time vai se comportar em um jogo oficial, porque jogo treino, ninguém liga, ninguém se importa, na verdade, né? É mais para dar ritmo para o jogador e para talvez analisar o Tamal Arão, acho que foi só para ter certeza que a gente já tinha muito tempo. Então, é só para ressaltar algumas coisas que a gente já sabia. Mas aí, isso que a gente não... Que o time erra muito, que o time erra muito chute, né? No gol, finalização, que o Oral tá mal e tudo mais. Mas aí que mora o período do Gonzaga, exatamente, você tá falando, porque se você desconsiderar o jogo do Madureira, que é o jogo para dar ritmo, tudo isso que a gente tá falando, o primeiro jogo vai ser esse. Então, independente do quanto esse time esteja treinando de forma intensiva, como todo mundo tá dizendo que tá acontecendo, não posso afirmar que tá sendo assim, porque não tô cobrindo o time e, independente, tem treinos também que são fechados, mas enfim, não tô lá no dia a dia, tô vendo o que tá saindo nas plataformas e tal. Aí que mora o perigo, porque independente do quanto seja um treino intensificado, um treino é treino, um jogo é jogo. Então, teoricamente, esse é o primeiro jogo. E, cara, então você tem que ver a questão que o ritmo, o entrosamento do tipo, mais que todo mundo aí já esteja no elenco há muito tempo, a exceção do Rafinha, um técnico novo, um novo estilo de jogo, uma nova família adaptar, um novo entrosamento, sim, dos jogadores. E você vai pegar um time que já tá encaixado. Por mais que não jogue há 3 semanas, né, ou ninguém tá jogando nas últimas 3 semanas, o Transparência ainda assim é um time entrosado, é um time ajustado, é um time que a gente já falou aqui que é um time difícil. Aí que mora o perigo, que eu digo no sentido de competição. O Flamengo pode, por estar com um técnico novo, estreando com um técnico novo, tomar uns 3-0 lá e acabou, irmão. O Flamengo tem que tomar muito cuidado. A gente sabe o estilo de jogo do Jesus, a gente sabe que é um técnico que gosta de botar o time pra frente em casa ou fora. Só que dependendo de como o Flamengo entrar em campo, contra um adversário qualificado, eu temo pelo resultado desse jogo, cara. Eu falei, você falou no início do programa sobre ter chance de ganhar 2 Copas do Brasil, né? Em função da Libertadores, que talvez o Flamengo participe. Exatamente, a Copa do Brasil 2.0. Só pega o time brasileiro a partir da próxima fase, né? Inter, depois Palmeiras ou Grêmio, na final também Cruzeiro, enfim. Mas é o que eu falei também, o Flamengo tem condição de perder 2 Copas do Brasil também. Porque, começando por esse jogo de quarta-feira, que o Atlético Paranaense, eu falei, é um dos times mais difíceis de se enfrentar nos seus domínios. O Atlético Paranaense mata confronto jogando em casa. Gostaria de fazer uma comparação aqui. Eu sei que não é no sentido de, queremos dizer, técnico, mas sim da situação. Quando o Rueda chegou no Flamengo, ele também chegou, né, com essa mesma coisa, digamos assim, nesse mesmo patamar, não tão grande assim, eu acho, quanto o Jesus, porque acho que tudo que aconteceu agora tem se chegado a um ponto muito maior do que foi o Rueda quando chegou. O Rueda chegou no ponto de terra arrasada. Eu vejo diferenças também, porque eu vejo que quando o Rueda veio, pelo menos antes dele vir, né, antes de se confirmar ambas as contratações, a algazarra pelo Rueda, pelo nome do Rueda, era maior antes. Invadiram rede social, pediram, fizeram campanha e tudo mais, e não ocorreu com o Jesus. O Jesus já foi aquele negócio de o Flamengo está negociando, depois o Flamengo fechou, e aí depois que começaram a ver o trabalho dele para começar a se empolgar. Agora, desde que fechou pra cá, aí realmente o trabalho do Jesus é mais pomposo na mídia, a gente pode dizer dessa forma, né, cara? Pomposo, tá uma ótima palavra para descrever isso, toda a situação. Pois mas o que está ouvindo está começando agora. Essa é a palavra da semana, anote aí, programa 85, a palavra é pomposo. Exatamente, palavra do programa de hoje. Mas também a outra comparação que eu vou fazer é em relação ao jogo, né? Porque também foi um jogo de Copa do Brasil, também foi uma decisão, todo mundo lembra, contra o Botafogo e tudo mais, que, querendo ou não,
gostando do Rueda ou não, que ainda até hoje, né, se tem essa discussão entre os torcedores. O Flamengo passou e chegou à final. Também foi a situação de Copa do Brasil, de uma decisão, só que naquela ocasião o Rueda teve pouco tempo para treinar. Mas vocês acham assim que essa chegada do JJ aí, agora, JJ. pós-Copa América, vai ficar melhor, né? Mais legal. Quando você falou JJ, eu lembrei que a gente gravava nós 4, eu, você, o Mundo. É verdade, bem lembrado. Exatamente. Salve JJ. Inclusive dá pra gente fazer um programa naquele formato que a gente fazia. A gente pode fazer um do Bruno Henrique, talvez, porque não o do Gabigol, enfim. A gente vai pensando que a gente vai voltar jogando melhor ainda no segundo semestre, a gente faz depois. Galera, quem vai ser deve estar sentindo falta. Enfim, permaneça, seu bom. Siga seu raciocínio, Gonzaga. Não, pois é, e aí com essa nova pós-Copa, porque tivemos a pós-Copa ano passado, né? E não foi muito boa pro Flamengo. Foi um agosto aí, que até escrevi pro Coluna, um agosto amargo. Que isso se repita com o Palmeiras. Flamengo? Exatamente. Amém. E aí, minha pergunta é, o que vocês acham que essa pós-Copa, essa nova pós-Copa, e lembrando que ano que vem também terá uma pós-Copa, meu Deus, são muitas Copas. E 2022 bem confuso. Também, que eu tô na Copa do Mundo de novo. Não, calma, ano que vem é 2020 ainda. Então, não, é 2021 que não tem nada, é verdade. Mas, assim, cara, você citou a questão do Rueda, é óbvio que tem uma diferença e tudo mais. Só que o Jorge Jesus, eu acho também a gente tem que levar em consideração que ele foi pretendido por outros clubes. Então era um nome que já estava na mídia para o torcedor brasileiro, apesar de não torcer para o Atlético ou para o Vasco, que eram os times nos quais ele estava sendo sondado, mas deu para todo mundo saber quem ele era, porque vários programas esportivos foram feitos em cima dele, enfim, para poder apresentar ele pro torcedor brasileiro. Então isso ajuda um pouco a diminuir esse frisson. O Rueda já foi uma coisa muito diferente porque ninguém conhecia, poucas pessoas sabiam do trabalho dele, ele veio assim de uma hora para outra, né? A negociação com Jesus foi uma negociação que durou um tempo, teve a viagem dos representantes do Flamengo, dos dirigentes do Flamengo para a Europa. Então, assim, teve uma série de coisas, a própria imprensa portuguesa dando muito destaque para a questão. Então, eu acho que são pontos que fazem diferença na hora da gente fazer essa abordagem. E aí é torcer para que o Jorge Jesus tenha um final diferente do que teve o Rueda. Eu acho que o Rueda deixou um bom legado, principalmente com o Cuéllar, Paquetá, mas o Rueda sentiu isso, é claro, ele sentiu os problemas do futebol brasileiro. A pressão, ele sentiu a cobrança da imprensa, ele sentiu a cobrança da torcida, ele sentiu o pouco tempo para treinar, principalmente ele que era um treinador que vinha de comando de seleção, né? Então é óbvio que essas coisas pesaram para ele. Na hora que ele viu a primeira oportunidade, ele foi embora, que ele viu que ele não conseguiria fazer o trabalho da forma como ele achava que era necessário. Então o Jorge Jesus já tem um perfil diferente, porque ele sempre treinou clube, ele sabe da rotina, ele treinou clubes grandes na Europa, né? Ele passou... A pergunta que fica, Bruno, será que a decisão do Rueda, pensando nessa forma que você falou, foi acertada, visto a forma que o time perdeu pro Peru? Cara, a Copa América do... A Copa América do... A Copa América do Chile não foi uma Copa América boa, mas assim, foi a projeção de carreira que o Rueda teve, né? Eu acho que é mais importante a gente analisar como que ele trabalhou essa questão, como que ele sentiu esses problemas que o clube, né, tinha na época, e como que isso foi um fator fundamental para ele sair. Eu acho que o Jesus já é mais cascudo nessa área, pelas experiências internacionais, por ter treinado grandes equipes. Eu acho que nesse ponto ele vai saber lidar muito bem.
E aí a gente sabe também que a lua de mel do Jesus com a torcida são 3 jogos, né? 2, 3 derrotas, já é o pior treinador do mundo, já vai ter gente pedindo a cabeça dele. Parte da imprensa esportiva que ainda defende o Abel Braga também vai aumentar o tom A imprensa que odeia gringo, a imprensa que critica São Paulo no Santos, que não tem o que criticar. Né? Cara, eu evito muito contestar e fazer essas críticas, porque a gente é jornalista também, a gente toma essas porradas o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que se unir. Mas no caso específico do Jesus, muitos jornalistas estão fazendo críticas totalmente infundadas, cara. São críticas assim, da vergonha de ler, de ouvir, de assistir, entendeu? Então você vê claramente que é uma perseguição ao trabalho, principalmente um trabalho que ainda não deu resultado, cara, ainda não foi pra campo, entendeu? Então assim, você não tem como criticar uma coisa que você não viu, da mesma forma que você também não tem como elogiar, assim, efusivamente, né? Então você tem muito comentarista aí falando assim, não tem diferença do Jesus pro Abel. Porra, como que não tem, cara? Todo tamanho da pança do Abel, como é que não tem? Cabelo do Jesus. Quando é que o Abel vai ter esse cabelo de surfista? Tem muita diferença, pô. Não, fora a questão estética, tem todos os setoristas do Flamengo, cara. Se você pega um relato deles nas redes sociais, nos programas, todos eles falam que o treinamento é muito diferente. Né? Você vê os próprios jogadores falando. Então, assim, não tem como você falar que é a mesma coisa, que não tá fazendo nada de diferente. Então, assim, aí já é a questão da idolatria, né? São pessoas que gostam do Abel e jogam essa condição acima do nível profissional. Mas eu vejo Jesus como um cara cascudo para encarar isso. Eu acho que eu entendo muito a questão de que o futebol ofensivo do Jesus pode ser perigoso para esse jogo de quarta, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa se acostumar com isso, porque o elenco que a gente montou é para jogar em cima todos os jogos, mesmo que sejam partidas que historicamente a gente tem dificuldade, como são as partidas no sul do país. Então é interessante ver como que o Jesus vai colocar, porque ele não viveu isso, ele talvez não tenha conhecimento desse histórico negativo do Flamengo. Então pode ser uma boa possibilidade de quebrar esses tabus também. Continua, caralho! Continua, caralho! Continua, caralho! A gente tá falando muito aí do Jesus, que acho que é o ponto de partida pra gente analisar qualquer coisa que a gente for fazer dessa pausa pra frente, né? É o assunto, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que focar um pouco mais na Copa do Brasil. Eu acho importante a gente falar um pouco do tema do programa. O Gonzaga puxou algumas coisas que não tem muito a ver. Apesar de que eu entendo que não tem como falar daqui pra frente sem falar de Jesus, que fala muito do que vai ser o Flamengo dentro de campo, né? Na parte tática e tudo mais, isso envolve totalmente o trabalho do Jesus. Mas como vocês estão enxergando, agora entrando um pouco mais no tema, o jogo, não só o jogo da transparência, mas o confronto como um todo, e a tabela também, querendo ou não, a tabela já está definida, né? Se caso nos classifiquemos, vai ser Bahia ou Grêmio, né? Aí falei bonito, quase, nossa, você nem repetiu o que eu falei. Eu usei o português correto. Mas enfim, como vocês estão enxergando aí a sequência da Copa do Brasil, esse mata-mata, que é tiro curto, querendo ou não, né? Então vão ser só mais 6 jogos. Como é que vocês estão enxergando a competição como um todo? Eu gostei, eu até comentei isso ano passado, que era da distância entre o primeiro e o segundo jogo. Achei que era muito ruim para a competição, para o campeonato em si. Você ter um espaço entre o primeiro e o segundo jogo muito grande, porque tipo, perde o foco, perde a empolgação, perde aquela emoção de você ter um jogo na semana seguinte a volta e tal. E esse ano aí já tá uma questão resolvida aí. A gente vai ter apenas uma semana, acho muito melhor, muito mais emocionante até. E pra competição, cara, eu acho que o Flamengo, passando agora, ele vai estar muito mais fortalecido pra sequência. Talvez aí, provavelmente eu chuto que vai dar Grêmio, né? A bola pode
campo pode não mudar isso aí, mas eu acho o Flamengo que dá Bahia, tem uma... Você acha? Primeiro que o Bahia é o único time que tá desde o começo da competição, todas as equipes vieram da Libertadores. Só que o Bahia não só vem fazendo a Copa do Brasil consistente, acho que isso pesa, apesar da pausa, eu acho que isso pesa, mas eu vejo, pelo menos hoje, talvez a pausa para a Copa América tenha mudado as coisas. É importante, são 3 semanas que todas as equipes têm para treinar. Você pode voltar pior ou voltar melhor. O Flamengo ano passado voltou pior. Enfim, mas vamos fingir que não houve essa pausa, vamos pegar como as equipes terminaram esse período. O Bahia muito mais organizado pelo Roger Machado do que o Grêmio pelo Renato. É óbvio que o Renato com 3 semanas para treinar pode mudar muita coisa no Grêmio, mas eu vejo o time do Bahia muito bem organizado, pelo menos até a parada para essa Copa América. Não sei se não começou mata-mata, onde a diferença técnica dá uma equilibrada no mata-mata, não sei se o Bahia fica tão atrás assim não. Acho que até que o Bahia, pelo que vinha jogando, não consigo descartar o Bahia não consigo achar o Grêmio superior não, até porque o Grêmio estava na zona de rebaixamento até algumas rodadas atrás, né? Então eu aposto no Bahia. Eu acho que quem passar, seja Grêmio, seja Bahia, se a gente passar, vai ser difícil, seja o Grêmio, seja o Bahia, tá? Não tô falando, eu quero que seja o Bahia, porque o Bahia é mais fraco. Não acho que o Bahia é tão forte quanto. Se for o Bahia, se a gente pegar o Bahia, vai ser tão difícil quanto pegar o Grêmio. Se o Bahia passando, vai ser uma prova de que não tá nada fraco, né? Não é assim, não. Eu acho uma prova de que Bahia tá chegando aí, passa o TED e CBF. Sim. Não, cara, passando o Bahia ou passando o Grêmio, se a gente passar o Atlético Paranaense, óbvio, qualquer um vai ser difícil, cara. O time do Bahia não é fraco. Tá? Você pegar a Copa do Brasil que o Bahia vinha fazendo, muito, muito consistente, um brasileiro muito equilibrado. Roger Machado tá treinando muito bem esse time, pelo menos até a parada. Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer uma análise também por conta dessa pausa, né? Porque muita coisa vai mudar. Muito time que estava jogando bem antes dessa parada vai voltar mal. A gente pode lembrar o caso do Flamengo, se eu não me engano, no ano passado mesmo, na pausa para a Copa do Mundo. O Flamengo parou jogando bem com o Barbieri e voltou depois da Copa do Mundo jogando nada, né? Então a gente tem esse próprio exemplo que a gente viveu. Então aí, Bruno, temos uma chance aí de mudar um pouco, né? Porque ano passado a gente estava jogando muito e voltou jogando nada. Talvez esse ano a gente estava jogando nada, a gente pode voltar aí e voltar jogando muito. Mas ano passado tem até a questão de que, querendo ou não, o Flamengo perdeu uma coisa muito importante na parada da Copa do Mundo, que foi o Vinícius Júnior. A perda do Vinícius Júnior foi crucial para a queda de rendimento do Flamengo no passado, sem negar. O Flamengo botou o Vitinho pro lugar dele, o Vitinho chegou perto do que jogava o Vinícius Júnior até a Copa do Mundo. Com certeza. Mas a questão também, então o que eu quero dizer muito é que não dá pra gente basear demais. É óbvio que a campanha do Grêmio é uma campanha que é muito instável esse ano, né? Nem de perto Estável, o Grêmio dos pode ser a segunda palavra da semana. Pode ser pomposo e instável. Né? Então, assim, o Grêmio é um time que está muito instável esse ano, não está jogando de forma pomposa como no ano passado. Então, assim, a gente. Olha aí, eu tô pomposa. Então, assim, só que a gente sabe que tem um material humano qualificado e também tem uma boa comissão técnica. Né? Então, é um time que dá para você projetar grandes coisas. Mas, por exemplo, um time que a gente não corre o risco de enfrentar, mas que eu acho que está passando série de apuros é o Corinthians, pelo menos os amistosos teve dificuldades, perdeu. Só que o Grêmio, assim, não teve também grandes exibições para a gente poder analisar. Vai ser um confronto interessante, um confronto que devem ser garantias de bons jogos, mas particularmente eu prefiro enfrentar o Bahia. Não só por uma questão de o Bahia tem um material humano menos qualificado do que o Grêmio. Não é só por conta disso, mas o Flamengo sofre para ganhar no Sul. Então, e o Grêmio é um time cascudo. O Grêmio é um time extremamente cascudo. Será o frio o maior problema do Flamengo? O maior adversário? Cara, eu não sei. Eu acho que isso valeria até um estudo para quem é pesquisador do Flamengo. O time é acostumado com jogar no Rio de Janeiro. Cara, o time é acostumado a jogar no Rio de Janeiro, no calor. Não sei, cara. Eu sei que assim, isso eu acho que seria até uma tese interessante para algum pesquisador
tentar ver da onde que vem essa história. De que passa anos, sai anos, muda jogador e isso não muda. Então acho que não é só pelo clima, não. Porque... Eu vou pedir pro Simeone fazer essa pesquisa. Cara, eu acho que um trabalho fazer imposto de renda até agora, nada. Não deu certo, não? Tá certo. Rapaz, mas até porque fazer imposto de renda é um trem complicado. O cara tá se formando em economia, pô. Mas o sistema é instável. Pra que alguém faz economia se não for pra fazer imposto de renda pros outros? Mas assim, de qualquer maneira, eu prefiro pegar o Bahia nesse caso. Mas acho que vão ser 2 bons jogos pra gente poder estar assistindo. De qualquer maneira, eu vejo muito esse período agora como o início do ano. Acho que é um tempo pra gente se reacostumar com os clubes, né? Ver como que cada um vai voltar. Só que numa futebol brasileiro diferente. O futebol brasileiro tem sido como uma faculdade, né, cara? São semestres. Não é um ano letivo igual um colégio, não, é semestre. Exatamente. A começar agora o segundo semestre de 2019. Cara, mas é por conta da palhaçada do calendário, né? Se a gente tivesse um calendário minimamente decente, seguido os padrões internacionais, a gente não teria esse problema. A temporada estaria começando agora, super tranquilo. Aí a gente pega e tem que parar todo o processo, porque a CBF prefere ser diferentona e faz um calendário diferente que é escroto. Continua, caralho! Continua, caralho! Continua, caralho! Mas vocês acham que a Copa do Brasil vai ser a melhor oportunidade do Flamengo ganhar uma competição esse ano, tendo em vista que o Palmeiras já praticamente partiu reta aí e vai ser difícil acompanhar? O Flamengo tem que ganhar um título. Isso aí eu acho que é o básico. Essa pergunta é interessante porque pra gente responder essa pergunta é necessário, indubitavelmente, fazermos projeções. Viu, olha só. Indubitavelmente. Você tá gravando com o dicionário do lado. Fazer projeções pra responder essa pergunta. Não é tão simples assim. E se você pegar, na minha opinião, o Atlético Paranaense é um adversário muito mais forte que o Emelec. Aí se você pegar, por exemplo, no que a gente vai pegar na próxima fase da Libertadores, se a gente passar pelo Emelec, é o Inter ou o Nacional. Eu acho o Atlético Paranaense mais difícil de se enfrentar do que o Nacional. Parece mais forte. O Internacional é aquela questão, porque o time do Inter é do Sul, a gente sabe que a gente tem dificuldade no Sul, só que eu vejo o time do Inter um time que, fora do Sul, é igual o Flamengo no Sul. O Inter jogando no Maracanã é igual o Flamengo jogar lá no Sul, cara. O Inter, ele é muito fraco jogando fora de casa, né? Então, isso varia de acordo com como seria difícil, por exemplo, chegar a uma semifinal de Libertadores. Então tem que pensar na dificuldade dos adversários e tudo mais, então não sei. Eu acho que o campeonato mais difícil para se conquistar hoje é o brasileiro. Que a gente já falou aí em relação ao pacto com o Satanás feito pelo Luiz Felipe Scolari no Brasileirão. Pacto continuoso, com 7 penas, com aquele que a língua de costa só da boca. Então, inevitavelmente o mais fácil é não só mata-mata, porque é mais fácil você jogar mata-mata normalmente. A gente sabe que você pode estar na equipe horrível que você tem mais chance no mata-mata. Então, levando esse encontro, o mais fácil pra gente conquistar de fato é a competição mata-mata. E a gente tem que fazer projeção pra saber o que é mais fácil ganhar agora, a Copa do Brasil ou a Copa do Brasil das Américas? Qual que tá mais fácil? Essa é a grande questão. Pois é, tem isso aí. Acho que o caminho mais curto, por enquanto, tá então a Copa do Brasil, mas aí... Não, a Copa do Brasil nesse momento é mais tranquilo de se ganhar, porque a gente já tá nas quartas, na Libertadores está nas oitavas. Então, considerando exatamente, a fase, Copa do Brasil. Mas, como eu falei, é necessário fazer projeção, porque nesse momento a gente tem 2 adversários nas 2 competições, um Atlético Paranaense e o outro é o Emelec. Se você considerar a força do time, muito mais fácil passar do Emelec do que do Atlético Paranaense. Se a gente perder para o Atlético Paranaense e ganhar do Emelec, qual vai ser mais fácil de ganhar? A Libertadores, que a gente vai ter saído da Copa do Brasil. Então isso é relativo, isso é necessário fazer. Então, por isso que eu falei, uma dessas Copas do Brasil aí o Flamengo ganha. Não é possível que duas chances no ano, né, inédito aí no histórico da competição, o Flamengo não vai ganhar nenhuma delas. É verdade. Cara, eu acho que a gente tem que pensar. É óbvio que tem a fissura pela Libertadores, que a gente não conquista há 38 anos e toda essa história triste que a gente sabe que a gente tem com a competição. O Flamengo tem que ganhar um título esse ano até por conta dos investimentos que foram feitos. Eu gosto muito da ideia de ganhar a Copa do Brasil
além de ser um título importante e tudo mais, pela questão da premiação. Acho que a premiação da Copa do Brasil é algo que para o Flamengo pode ser interessante, não porque o Flamengo deve e precisa desesperadamente desse dinheiro, que graças a Deus esse momento triste da nossa história precisa pagar a gente não precisa pagar água igual salário o de ninguém. Vasco, a gente não precisa pagar energia elétrica igual outros clubes cariocas. Então, a gente precisa pagar, a gente tá devendo. atrasado a ponto de cortar. Vamos aproveitar que eu tô morando aqui em São Paulo, vai fazer um ano, não precisa pagar estádio. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma vantagem administrativa financeira gigantesca. Mas eu acho que o Flamengo precisa desse dinheiro para poder, assim, pagar, né, esses investimentos e até para poder fazer outros pro ano que vem. Né? Então eu acho que é interessante. A Copa do Brasil para mim é interessante pela questão da premiação. A Libertadores é mais a questão do histórico do Flamengo, né? Muito tempo que não consegue, tem toda uma celeuma em cima da Libertadores que é celeuma, ele tá boa palavra. Cara, também o programa hoje tá cheio de várias hoje palavras, várias coisas. Eu quero parabenizar aqui o vocabulário o vocabulário periclitante de Matheus Brunk. Pomposo, vocabulário pomposo. Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que tem essa vantagem na Copa do Brasil. Agora, a Libertadores eu acho que tem. Eu particularmente sou uma pessoa que acredito muito nessas superstições, entendeu? Então eu acho que o clima, a energia em cima da Libertadores pro Flamengo é uma energia muito negativa. A da Copa do Brasil nem tanto. Você é aqueles caras que falam, porque em 81 aconteceu dessa forma e tal, e agora também tá igual. Não. Você também, cara, também não. Eu falo que assim. A pergunta é essa. Eu penso que assim, a pressão ela é diferente, entendeu? Eu acho que a pressão em cima da Copa do Brasil e da Libertadores é diferente e eu acho que isso sim impacta os jogadores. Então, tem pra mim essa diferença. Eu opto pela Copa do Brasil por conta dessa questão do dinheiro. E eu volto a dizer, eu acho que o Flamengo tem elenco para poder disputar as 3 competições de forma boa, sendo competitivo e tendo condições de vencer. Agora, o Brasileirão tem a questão do Palmeiras. Aí a gente não tem como conversar com um time que não perde. É difícil. Que a gente tava falando antes do programa começar, cara. Não tem como. Não tem então, como, assim, irmão. Quando o Palmeiras começar a perder, aí a gente fala de brasileiro. Agora, enquanto o Palmeiras começar a perder, irmão, larga pra lá e vamos pensar nas outras alternativas. Então, a gente não tem por que poupar, por exemplo, se não tiver nenhum jogo na quarta-feira. Aí o time titular vão ganhar essa porra. Agora, se você tiver um jogo de mata-mata na quarta, poupa no domingo, né, cara? Porque o Palmeiras não perde. Infelizmente não tem como a gente conversar com um time que não perde, cara. É muito difícil. Só que isso pode mudar, e pelo menos a gente torce para que mude pro Campeonato Brasileiro ser minimamente mais emocionante. A gente tem que lembrar que por mais que o Palmeiras não perca e não perde, você não precisa ficar batendo essa tecla toda hora, né? Mas a gente tem que lembrar que foram só 9 rodadas. Querendo ou não, ainda tem mais 29. Agora, não duvido do Palmeiras gatar mais 29 vitórias seguidas, não, cara. É um time pragmático que dá resultado. Essa é a grande questão, entendeu? Mas assim, tem esse ponto. Eu acho que o Flamengo tem elenco, foi montado o elenco, pelo menos a gente vê aí que a diretoria tá correndo atrás de outros jogadores, cara. Então eu acho que o Flamengo também deve se reforçar agora nessa janela que abriu. Não sei se vai vir o Felipe Luiz, o Thiago Maia, o Gerson, não sei qual desses que estão sendo especulados, o próprio Pedro, não sei quem que está sendo especulado que vai vir, ou algumas vezes algum outro nome que surge aí que ainda não está sendo especulado na imprensa. Mas o Flamengo está se reforçando. Fox Sports, ou seja, qualquer coisa que vier depois dessa frase você pode ignorar, mas ouvindo o Fox Sports que poderia vir o Miranda. O Miranda é um nome que é sendo citado desde o ano passado, pós-Copa, né? Desde o pós-Copa o Miranda é citado. Não sei se ele viria. Até porque agora chegou o Godin lá no Inter de Milão. Não sei como é que vai ser a arrumação da casa por lá.
A situação é o seguinte, a Inter não tá sinalizando nenhum tipo de renovação e ele não recebeu proposta na Europa. Eu tenho uma forma de pensar que algumas pessoas podem achar até que é clubista, mas eu acho que não, eu acho que eu tento ser um pouco racional nisso, cara. Velho, um cara como o Miranda, como o Felipe Luiz, esses caras já ganharam muito dinheiro. Então, assim, dinheiro pra esses caras, a não ser que os caras sejam extremamente gananciosos e tal, não vejo como algo que seja importante. Mas eu acho que nem é pela qualidade. Eu acho que nem é pelo dinheiro, eu acho que é mais qualidade de vida, cara. Mas... então, aí vamos supor, se a gente for falar esportivamente, cara, você atuar numa Inter de Milão como o Miranda, tá, ele não vai ganhar título nenhum, cara, porque o auge da Inter de Milão já passou. Então, cara, o máximo que ele vai ganhar talvez é uma Copa Itália e tal. Eu não acho que seja esportivo, cara. Eu realmente acho que a qualidade de vida é tipo, tô nem aí se eu não tô jogando, irmão, eu moro em Milão, tá ligado? Aí é uma outra. Aí é uma outra. Pra uma cidade perigosa. Onde minha família vai sair. Aí é uma outra. Eu sei que foi assim, mas é a imagem que se faz lá fora. Então, cara. É uma outra concepção. É uma outra concepção, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu sempre pensei no lado esportivo. Então, assim, eu acho que esportivamente, igual o Rafinha fez. Pô, o Rafinha, um cara multicampeão. Só que, cara, as propostas que ele tinha na Europa eram para times que ele não iria ser campeão. Então ele preferiu voltar, vir pro Flamengo, porque ele sabe que ele consegue ser campeão, atuar no nível de excelência, podendo eventualmente um jogo ou outro até ser convocado para a seleção brasileira, que, né, o jogador brasileiro em si tem muito orgulho de vestir a camisa da seleção. Então tem esse ponto. Eu acho, cara, que pro Miranda, pro um Felipe Luiz, né, que são jogadores ainda que não são tão velhos, mas também já estão caminhando pro final de carreira, uma volta pro Brasil é esportivamente melhor do que ficar na Europa. Mas aí tem todas essas concepções, a questão de família, de adaptação, enfim, aí cada caso é um caso, não tem como a gente entrar muito nesse mérito. Eu entendo um cara que fala, pô, não quero morar no Brasil, tô adaptado aqui, eu quero ficar aqui na Espanha. Beleza. Agora, um cara que fala, pô, não quero voltar pro Brasil, quero ficar na Turquia, por exemplo. Não, vem pro Brasil, cara. Virando a saída da Itália pra jogar na Rússia. Melhor vir pro Brasil, irmão. Com respeito. Sim, sim, com centros. Que nem é um centro grande de futebol europeu, né, cara? Eu até entendo se ele sair do Inter de Milão e ir pra um time menor de um contrato grande desse. Agora, o cara ir pra um cenário menor da Europa, cara, pô, o campeonato ucraniano, tá ligado? Tipo, não rola, cara. Só pra finalizar esse assunto, eu acho importante o Flamengo trazer esses caras cascudos, mas me preocupa também o Flamengo só tá atrás de jogadores acima dos 30. Eu acho que isso é bom, porque traz experiência, pessoas rodadas, com muita qualidade técnica. Mas eu entendo, sabe? Não precisa também ser todo mundo. Mas eu acho que o Flamengo tem que também tentar dar uma mesclada nisso aí. Eu gosto do que isso significa, cara. Sabe? A gente tem que pensar, pô, beleza, é interessante você contratar um jogador tipo Arrascaeta, que tem 24 anos, e que no futuro pode render muito mais dinheiro e tudo mais. O próprio Gerson, eu acho interessante. O Gerson, exatamente. Eu entendo a contratação de um Gerson, de um Gemerson, que se falou muito. Eu entendo. Só que você pensar na contratação como Felipe Luiz ou como Miranda, que tem mais de 30 anos, é você pelo menos atestar pra torcida, atestar pra quem vier aqui. Não estamos preocupados estamos preocupados em ser campeões hoje. Com jogadores que vão dar resultado hoje. Sim. Isso pra torcida, pra tudo mais, eu acho interessante. Eu acho um aceno interessante. Agora... Eu não acho a tática ruim, entendeu? Eu só não gosto de ver o Flamengo só correndo atrás desses jogadores, entendeu? Eu acredito muito na mescla. Mas eu acho que nesse momento é necessário, porque se você pegar esse ano, o Flamengo fez contratações esse ano que são de jogadores... Porque eu já começo a pensar, o Flamengo cara... O Flamengo contratou o Arrascaeta. Como é que a gente esquece que, até por causa dessa pausa de Copa América, pausa de Copa do Mundo e tudo mais, a gente esquece que não é a única janela do ano, entendeu? O Flamengo já fez contratações em janeiro. Mas, por exemplo, eu começo a pensar, por exemplo, se vem um Rafinha, um Felipe Luiz e um Miranda da vida, a gente vai ter um sistema defensivo acima dos 33, praticamente. Que a gente vai ter o Felipe Luiz com 33 na esquerda, o Miranda, eu acho que tá com 34 na zaga, a gente vai ter uma pessoa nova, que deve ser o Rodrigo Caio, com 25, e o Rafinho com 33.
Entendeu? Com todo respeito, o mais velho que seja, é praticamente a linha de defesa da seleção brasileira. Sim, é uma linha de defesa excelente. Excelente. Eu não tô contestando, falando que ele. Eu não acho que ele seja. Em nenhum momento eu acho que não deva ser, entendeu? Eu só falo que assim, o Flamengo também precisa pensar em renovação, o Flamengo também precisa pensar em jogadores, até porque fazer investimentos também que possam trazer retorno lá na frente, né? Contratar jogadores jovens que podem ser revendidos. Então, assim, o que eu falo é trazer... a definição do Flamengo com esses nomes, cara, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Miranda e Felipe Luiz são todos jogadores que tiveram passagem pela seleção brasileira de 2016 pra cá. A gente tá falando de um período de uma lacuna de 3 anos, todos jogaram na seleção brasileira. Sim, a qualidade literalmente é uma seleção. A qualidade técnica é indiscutível. Mas o Rafinha é incontestável. A qualidade técnica deles é indiscutível. O que eu falo é no sentido de, tipo assim, o Flamengo ter muitos jogadores mais velhos e esquecer da renovação. Esse é o meu medo. Porque igual o Palmeiras, eu vou trazer um paralelo, igual o Palmeiras. O Palmeiras tem dinheiro para contratar quem ele quiser, porque a Leiloca vai lá e bota a grana. Só que o Palmeiras não tem base, cara. A base do Palmeiras tá toda sendo desmontada, apesar deles terem ganho os títulos. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tipo tem assim, copinha, apesar deles terem uma base que é campeã, os jogadores jovens do Palmeiras não tem espaço, cara, no time. Eles estão sendo, tipo assim, eles estão sendo emprestados a toque de caixa para ver se os caras despontam. Por quê? Porque o projeto do clube não é utilizar esses caras, entendeu? Então, assim, não é que não possa trazer. Eu acho que tem que trazer. Se tem dinheiro, se tem como pagar e tal, se tem como trazer, tem. Mas eu acho que isso não... Eu acho que não, mas eu entendo que, assim, não pode ser uma filosofia totalmente do Flamengo de só repatriar. Eu acho que o Flamengo tem que mesclar, como fez no início da temporada, jogadores mais jovens. Eu entendo seu ponto de vista e eu não discordo. Só que a gente tem que lembrar que o Flamengo acabou de contratar um treinador que é conhecido mundialmente por não utilizar a base. Então, mano, se você vai ter um jogador na base e ele não vai ser utilizado, pelo menos que se contrate alguém que será, entendeu? Eu não tô dizendo que eu concordo com isso, com essa mentalidade, mas inevitavelmente é a mentalidade do Jorge Jesus. Eu fico com medo disso acabar no fim enfraquecendo a base, entendeu? É esse o ponto pra mim, sabe? Eu acho que o meu medo é com o passar do tempo a gente começar a ver as nossas joias que são produzidas indo embora e a torcida do Flamengo é uma torcida que gosta muito dos jovens jogadores, que sempre valoriza os jovens jogadores, que gostam de ver os jovens jogadores atuando no clube. A gente tá esquecendo de outra coisa muito importante que eu lembrei agora, Bruno. Isso perde a identidade do time com a torcida, porque era muito legal, muito gostoso de ver o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Viseu, porque você via neles, cara... O Viseu não era muito bom de ver, não, cara. Não, sim, mas eu falo no sentido de, assim, você via que eles tinham paixão de estar jogando, sabe? Por exemplo, se você pega o Viseu no Grêmio, você não vê o Viseu com a mesma disposição no Grêmio que ele tinha no Flamengo. Não tem, cara. Ele não tem, é diferente, é como se fosse um outro jogador. Não cai na porrada. Com todo respeito, não eu entendo o que você tá querendo dizer, só que eu não perco meu tempo pra ver o jogo do Grêmio, pra ver Viseu. Não, mas se um dia eu já não queria ver o Viseu no Flamengo, cara. Se um dia você vê o Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil, né, se caso o Grêmio passe, você vê e a gente vai fazer um outro Flamengo Cast e aí você vai falar se eu não tenho razão nisso ou não. Não, sim, eu não discordo, cara. Não discordo. Acho que realmente é questão de motivação, né, cara? O cara jogou a base da vida toda na base do Flamengo, agora tá no profissional, quer mostrar serviço. Ele é torcedor do Flamengo, né? Eu lembrei de uma coisa que você tá falando sobre a base e tudo mais, cara. A gente tem que lembrar de uma coisa muito, muito importante: que morreram 10 crianças da base nesse ano, cara. Morreram 10 crianças da base. Cara. E é triste você pensar num cenário onde a gente não vai mais usar a base e tudo mais. Pensar num cenário como esse, vendo essa realidade, né, cara, chega a ser triste. Antes pra gente terminar o programa, que a gente já ia tentar fazer um programa mais curto, acho que não tá dando certo. Falar um pouco, voltar ao assunto Copa do Brasil, na questão da tabela. Acho que todo mundo já sabe a tabela de cor, né? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: vocês acham que
a gente tá no lado mais fácil da tabela. É claro que numa altura do campeonato como essa, é bem nivelado. Consegue considerar que é mata-mata. Mas a gente tá no lado da tabela onde a gente pega o Atlético Paranaense e passando pega o Grêmio ou Bahia. Do outro lado a gente tem Palmeiras e Internacional. E o outro confronto é o Clássico Mineiro, né? Que é Atlético e Cruzeiro. Vocês acham que tá equilibrado ou vocês acham que a gente tá no lado um pouco mais fácil da tabela? Cara, eu acho que a pedreira, acho que qualquer lado a gente tá muito. Qualquer lado é tenso. Também acho, não vejo essa diferença toda, não. E o Clássico Mineiro, né? São dois confrontos muito foda, né? Porque Até porque a gente tá falando de um Grêmio que é cascudo. De um Atlético Mineiro que é difícil de bater lá. Ou de um Atlético Paranaense que é difícil de bater fora de casa. E o Atlético Mineiro que é nosso rival. O Atlético também, Paranaense tá se mostrando muito bom, indo muito bem esse ano pra gente ignorar e dizer que tá fácil. E o Grêmio também. O Grêmio é copeiro. Mas a gente então, querendo ou não, a gente parar para analisar, Flamengo e Atlético Paranaense. Apesar de toda a dificuldade que a gente falou que vai ser esse jogo do Atlético Paranaense, mas há um favorito, a gente sabe que o Flamengo é favorito. Ser favorito não significa que a gente está dizendo que o Flamengo já passou coisa do tipo. O Flamengo é favorito, né? Se você pegar o Grêmio e o Bahia, querendo ou não, por mais que eu tenha ressaltado o time do Bahia e tal, o Grêmio é favorito. Há um favoritismo do Grêmio passar pela camisa, pelo elenco que tem, que é superior né? E tudo mais. Então há um favoritismo sim pro Grêmio. Do outro lado da chave, eu não vejo Palmeiras e Inter tendo um favorito. E eu não vejo o Clássico Mineiro, até por ser um clássico, ter um favorito, cara. Do outro lado da chave tem dois confrontos que não tem favoritismo, na minha opinião. Desse lado da chave eu acho que eu já consigo enxergar um favoritismo nos dois jogos. Mas isso também é um pouco relativo. Porque vamos supor, se o Flamengo vai pro lado de lá, vamos supor, da Flamengo e Palmeiras, não tem favorito. Mas é por isso Inter e Atlético Paranaense talvez teria. Então assim, eu acho que olhando realmente o lado mais fácil da tabela. Eu acho que olhando por esse ponto de vista, eu acho que sim. Mas eu acho que é um mais fácil com várias aspas. Talvez não foi mais fácil pro Palmeiras pegar um pouco mais desequilibrado. Não foi mais fácil pro Palmeiras do que pegar o Sampaio Correia? Se tivesse aí, o tal de final não tinha chaveamento fechado ainda, cara. Palmeiras... Pra você ver. Cara, eu acho que é muito difícil, velho. Eu acho que é muito difícil a gente fazer o que é mais fácil e o que é mais difícil. Eu acho que são 4 grandes jogos. Eu acho ruim, eu acho que é um erro da CBF colocar os 4 jogos no mesmo dia. Acho que poderia ter colocado 2 na quarta e 2 na quinta, em cada horário, para poder privilegiar quem gosta de assistir futebol. Mas enfim, né, amadorismo da CBF é algo que a gente sempre espera. Aí eu quero só te interromper para lembrar mais uma vez uma coisa que eu sempre digo nesse programa, que é o seguinte: brasileiro não gosta de assistir futebol, brasileiro gosta de ganhar. Não, isso aí é fácil, mas tem gente que... Mas mata-mata, cara, pelo menos os jogos de volta são jogos que as pessoas gostam de assistir porque sempre é emocionante. Sempre tem pênalti, 10 atacantes pra tentar um gol e tal, enfim. Mas eu acho que privilegiaria quem gosta de jogar, de ver futebol. Eu, particularmente, né, na quarta-feira a gente vai estar vendo só o Flamengo, mas eu queria poder ver Internacional e Palmeiras. Acho que vai ser um grande jogo. Mas a gente não consegue assistir, né? Ou mesmo que você faça um esquema de 2 televisões, você obviamente vai prestar mais atenção no Flamengo. Deixa eu te falar uma parada. O Palmeiras não vai perder esse jogo. Palpite. Eu acho que. Os caras não perdem. O problema do Palmeiras é esse. O Palmeiras não perde, cara. Isso que é bizarro. Tem esse detalhe aí que o Palmeiras não sabe brincar, né? Ele não é. Você quer a definição de futebol em poucas palavras? Futebol é um esporte onde 22 homens correm atrás de uma bola e no final o Palmeiras ganha, cara. Isso é futebol, pô. Futebol feminino é a mesma coisa. Futebol feminino é um esporte onde 22 mulheres correm atrás da bola e no final os Estados Unidos ganha. Você vê, não tem jeito. Mas assim, são grandes confrontos, sabe? Eu acho que você tem, assim,
você tem leves vantagens. Eu aposto mais no Atlético passando pelo Cruzeiro, apesar de ser clássico, e aposto mais no Palmeiras passando pelo Internacional. Eu acho que sim, mas com uma margem muito. Eu acho que o Inter passa com 2 empates. O Palmeiras não perde, mas acho que o Inter passa. 2 empates. Pênaltis, né? Não sei. Não sei. Vão ser bons confrontos. Isso aí, eu acho que não tenho dúvida de que serão bons confrontos para estar assistindo. E o Flamengo esse ano, né, voltando ao Flamengo, ano passado, quem lembra da Copa do Mundo, lembra que na volta da Copa do Mundo a gente falava do agosto da morte, né, que era o mês de agosto com uma série de decisões. Esse ano é o julho da morte, né, porque o Flamengo tem 2 jogos da Copa do Brasil, tem os 2 jogos da Libertadores, tem confrontos importantes no Campeonato Brasileiro para se manter na tabela, lá na parte de cima da tabela. Então, assim, é um mês que o Jorge Jesus já chega. Cara, eu até acho com uma pressão no sentido de Paranaense, resultados de jogos importantes. O Flamengo passou no Atlético Paranaense, cara, eu acho que o mês da morte novamente vai ser agosto. Porque eu falo mais por conta desse negócio da volta Eu acho muito difícil. Eu acho que é mais a questão da volta. Quando eu falo da morte, é mais a questão, assim, esse impacto de uma série de jogos o retorno agora, decisivos. Né? Você estava jogando e vai voltar a jogar. Isso, eu falo nesse sentido. Assim, o Flamengo vem de um período de pausa muito grande para já ter que entrar jogando bem com grandes jogos, entendeu? Ou com jogos muito importantes pela frente. Então é mais nesse sentido. É óbvio que com o passar do ano, os jogos, todo mês tem jogos mais difíceis que o anterior, né? Assim, até ano passado, né, cara? O Flamengo foi eliminado pro Cruzeiro na Libertadores, mas se passasse o agosto tenebroso, ia virar o setembro tenebroso. Ia ter de novo Copa do Brasil, de novo. Sim. E se passasse também nas competições, ia virar outubro. E assim vai. É porque vai ficando mais difícil, né? Mas o que eu falo o juro da morte é isso, é esse primeiro impacto. O time já vai chegar ao primeiro jogo pós-Copa América, é uma decisão, cara. Então, assim. Mas a questão do agosto ano passado era a sequência de jogos e até mesmo de competições diferentes que poderiam decidir o tudo ou nada, sabe? Era o pós-Copa decisivo e de jogos sequentes. Esse julho também. O Flamengo pode chegar ao final de julho. De julho só com o Campeonato Brasileiro ao longo do ano. Exatamente. Ou seja, pode terminar o mês sem chance de ganhar nenhum campeonato. Exatamente. E nem uma das Copas do Brasil que tem. Exatamente. Então, assim. O Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil com o Emelec, Luzano? Espero que não. Esse ano não temos. Esse ano não temos Vinícius Júnior pra salvar, mas pelo amor de Deus. Nem Paulinho Ribéry também, que já salvou uma vez. Temos que dar médicos a Paulinho Ribéry. Paulinho.